Dimas 18, sustentabilidade. Americana vai crescer. Então, eu achei que, primeiro assim, que fica mais claro é que dá a ideia de... Parece que são duas peças distintas no mesmo conjunto. Tá? A ideia de que você tem primeiro uma sonoridade tipo de grito de guerra, uma entonação mais forte no sentido do tema trabalho e tal, e depois entra uma composição um pouco mais melódica, com um gingado, o que dá uma dissonância, né? No sentido de quem tá ouvindo, parece como sendo duas peças distintas. Então acho que essa é a primeira parte que aparece com relação a conjunto. Do ponto de vista do conjunto, é um jingle que tem dois elementos muito distintos do ponto de vista da composição. A mensagem até fica claro, mas com essa incompatibilidade de estilos, pode surgir um ruído parecendo como se fosse de candidatos diferentes. Eu vejo também, em relação a isso, que também é um jingle que pode ser genérico. Você pode pôr o nome de qualquer pessoa aqui, qualquer candidato, que ele diz absolutamente o trivial. Né? Então ele não marca muito a característica, talvez o conceito da campanha do Dimas. Eu vejo um pouco dessa forma e também eu vejo nesse jingle um espaço aí de percussão muito grande. Né? Ele fica um pouco vazio. Então a minha, assim, vamos dizer, que eu acredito, minha crítica é que é um jingle que não dá nada de personalidade para o candidato. Ele é um jingle que essa dualidade que tem da primeira parte para a segunda parte, essa primeira parte ficou um negócio meio esquisito de entender, assim, é uma coisa meio gritado, meio cantado, não é nem um grito nem um canto, uma coisa meio entre o meio, e tem um solo muito grande num pedaço da música ali que talvez fosse desnecessário, porque a intenção seria, num curto espaço de tempo, falar, acho que o máximo possível sobre o trabalho do candidato. Parte desses jingles são usados até em atividades de carro de som. Então, você imagina que esse buraco que esse jingle, ele vai passar pelo quarteirão dizendo absolutamente nada para ninguém. E parece justamente como se fosse um outro candidato, de repente, que está entrando para falar. E aí o que importa é que é destacar número, nome, propostas, fica uma lacuna dentro desse conjunto. Carinho pela nossa gente, experiência ele tem. O Eric está voltando pra fazer o bem. Eu acho que fica essa mensagem que ele está voltando. Eu acho que esse é o único ponto que nos coloca. Mas da mesma forma que eu vejo no anterior, também é uma coisa muito genérica. E a gente está vendo, eu acho que está acontecendo de maneira geral aí nas campanhas, em todas as cidades, falta de uma proposta clara, né? Falta de um posicionamento claro. Da mesma maneira, a exceção dele estar voltando, isso poderia ser o jingle de qualquer outro candidato. Então, eu acho que tem essa fragilidade. E mesmo a própria música em si, ela não é uma música tão marcante, não. Essa tem um refrão muito mais chiclete, assim. Isso fica na cabeça de quem escuta. Então, talvez desse ponto de vista seja muito mais interessante. E eles usou uma estrutura harmônica muito simples também, melódica muito simples, que tem uma tendência a ficar um pouco mais na cabeça, assim. Uma estrutura bem simples, mesmo que eu acredito que talvez tenha um pouco mais de efeito do que a outra no carro de som, nesse tipo de circunstância. Nesse caso, fica bem evidente o trabalho mais profissional na produção, né? Então a gente percebe na proposta do jingle do Eric, apesar desses pontos que eu concordo, né, com relação a não deixar uma marca suficientemente forte, realmente falar que é do bem, qualquer um poderia falar isso, né? Do ponto de vista do argumento, é muito frágil, porque dizer que alguém é do bem não é uma proposta suficientemente consistente. Agora, o que fica claro, como o Renato apontou bem, é o argumento de voltar. Então, isso é destacado dentro de uma proposta narrativa, né? Se a gente pode considerar uma narrativa com história, com começo, meio e fim, esse jingle tem. Ele consegue apresentar uma história e amarrar com isso com a perspectiva de retorno de um prefeito que já atuou na cidade. Então, tem essa amarração. Mas, de fato, eu concordo que falta muito mais clareza ao eleitor com relação a qual é, de fato, a contribuição que esse candidato pode dar à cidade. É Luciano.
é muito mais curto do que os outros, do ponto de vista, pensando do ponto de vista musical também, mas talvez seja o melhor produzido de sonoridade musical, assim, tem um canto forte, assim, que fica durante toda a música, também numa estrutura harmônica bem simples, que é bem comum nos dias de hoje, no que se toca no rádio, então é uma coisa bem atual, mas acho que ele, comparado com os outros, ele é bem carente em outros aspectos aí que vocês podem falar melhor. Ele tem essa repetição, né? Então ele é muito curtinho, então tem a chance de ficar, de fato, mais impactado do que os outros, né? Porém, aquilo que a gente até comentou, eu considero nesse também, falar de mudança é muito vago, né? Então, a gente vê, apesar de ter uma construção mais cuidadosa do ponto de vista de música em si, falta ainda mais até do que o anterior, né, do Eric ou mesmo do Dimas. Eu acho que falta ainda mais no do Luciano essa proposta do que ele pode trazer para a cidade. E é um jingle para cima também. Então, até se a gente começar a imaginar quem seria esse candidato, me parece que tinha que ser alguém mais jovem, com mais pegada, uma pessoa com mais energia, né? E por ser praticamente um jingle quase que é um refrão, eu acho que ele é mais forte nesse sentido, mas e isso que está acontecendo, que o Vitor coloca também, é essa lógica de não ser nada muito personalizado. Ele pode ser um jingle de qualquer um. E eu acho que esse é um ponto que está ficando um pouco fragilizado as campanhas. A gente não vê um conceito claro, mas eu entendo que é um jingle um pouco mais para cima. Parece que ele faz um movimento junto à sociedade, mas como o Vitor fala também, né, o que todos aqui colocam, falta algo além. Só mudar, só crescer, eu acho que acaba sendo algo muito vago. Trabalho sério com dedicação, posso confiar, não tem corrupção. Meu voto é 15, não vou mudar. Minha esperança é o Marajá. Fica o Marajá. Pode sonhar que a vida vai melhorar. Talvez esse dos quatro seja o que tem a pior construção melódica rítmica, assim. A primeira parte dele até chegar no refrão é muito confuso, assim, a maneira como foi sobreposta a rítmica, a melodia, assim. E não é um que fica na cabeça, assim, né? Pensando desse ponto de vista, assim, ele é bem diferente dos outros nesse sentido. Até o do Dimas, que eu achei que era o mais fraco nesse sentido, eu achei melhor do que esse, assim. Achei uma construção meio deficitária, assim, nesse ponto. Eu acho que, por exemplo, o americano não vai parar. Com esse tipo de jingle, eu acho que ele fragiliza. É um jingle um pouco caído, né? Parece que ele vai claudicando, né? Ele não consegue ter ritmo. E eu acho que até você descobrir quem é o Omar Najar, que é o nome que aparece, é muito complicado. E o Omar Najar, inclusive, a sonoridade dele é complicada. Eu entendi o Omar Najar por muitas vezes. Né? Então eu acho que é um som ruim, e até o nome dele aparecer, você entender que é o 15 Omar Najar, eu acho que ele é muito complicado. E mais uma vez, é o ritmo, né? Não só o ritmo do jingle, mas todo esse processo, vamos dizer, de letra, jingle, ele é muito lento para quem está buscando uma reeleição. É outra questão que, apesar do contexto dele estar aí há pouco tempo, né, na verdade não está os 4 anos de uma campanha, falar foi pouco tempo para trabalhar, ok, defende esse ponto, justifica. Porém, uma outra parte do jingle que diz pode sonhar que a vida vai melhorar, então falar de sonho para uma proposta concreta, que é um representante da população, é muito delicado. Então, vindo de um candidato que, na verdade, já está no governo e está indo para uma proposta de continuidade, eu acredito que teria muito mais para ser utilizado do ponto de vista de argumentos para justificar essa continuidade que a população poderia depositar nele, né, como voto.